Olá, viva! Seja bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. Vamos continuar a estudar aquilo que Paulo escreveu aos Romanos. Temos connosco o pastor Pedro Esteves, que diariamente nos acompanha e nos ajuda a formularmos estas ideias e estes princípios retirados da Bíblia, e por isso mesmo é sempre um privilégio muito grande poder contar com o pastor Pedro Esteves. Pedro, começamos sempre pelo sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje é mesmo um sumário. Vamos analisar isto, o contraste entre Adão e Cristo, o chamado segundo Adão. Vamos ver este aspecto à luz da Palavra de Deus e, para isso, temos que abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 5 para lermos os versículos 18 e 19. Siga a leitura, por favor. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Lemos Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Pedro, podemos dizer que aqui o contraste é um contraste absoluto entre estes dois homens que representam e que Paulo fala, quer de Adão, quer de Cristo? Sem dúvida, é um contraste total. Podemos mesmo dizer que este contraste que o apóstolo Paulo intencionalmente faz entre estes dois homens, sendo que um, naturalmente, não é apenas um homem. Aliás, nenhum deles é um homem comparável a nenhum outro. E este, aliás, é talvez, começando antes do contraste, dizer que se há alguma coisa que une, ou que é ponto comum entre Adão, o primeiro homem, e Cristo, que passaremos aqui a designar o segundo Adão, é que os dois são seres que não têm nenhum paralelo na história da Terra. Aliás, existem muitos debates teológicos que talvez interessem pouco a quem nos ouve ou vê, mas ainda assim, para quem gosta de estudar a Bíblia, há sempre alguma relevância à volta destes desafios. Mas, resumida a ideia, é que há um grande debate teológico acerca da natureza, tanto de Cristo como de Adão. Precisamente, em grande medida, a partir da reflexão e dos textos do apóstolo Paulo e outros na Bíblia. E talvez eu há muito tempo considero, pessoalmente, vou dar aqui a minha percepção deste assunto, de uma forma clara ou simples, é que boa parte desse debate teológico, que tem séculos, talvez esteja um pouco viciado no sentido em que estamos a falar de dois seres que não têm paralelo. Por isso é que nós, enquanto seres humanos comuns, não poderemos encontrar comparação ou paralelo nestes dois seres. Se temos a tendência de Adão, de Cristo, se Cristo tinha a natureza de Adão antes ou depois da queda, a realidade é que são dois seres únicos. Por isso é que todo o exercício de comparação, ele em si mesmo já é infrutífero. Porque o primeiro ser foi o único que não teve uma ascendência, portanto não herdou de ninguém tendências características de um pai, de um avô ou de uma avó, porque foi o primeiro ser a ser criado, portanto saiu tal como projeto de Deus. Portanto, a natureza e a essência de Adão não tem paralelo com nenhum ser. É única. Nem com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai ser o segundo ser que não tem paralelo com nenhum outro. Porquê? Porque é o único ser que não tem proveniência humana, exclusivamente humana, como tem todos os seres humanos, nem tem proveniência exclusivamente divina. Como, por exemplo, Adão teve, que foi criado diretamente a partir de Deus. Porque uma vez que a sua natureza foi a ação do Espírito Santo sobre uma mulher. Portanto, ele é filho do homem, no sentido em que foi gerado a partir do ser humano, mas ele é filho de Deus, uma vez que não foi gerado em condições normais. Então, estes dois seres absolutamente únicos são colocados em confronto. Mas este contraste, que é absoluto, tem em si mesmo muitas implicações. Sem essas implicações, podemos resumi-las numa ideia-chave, é de que os dois nos deixaram um legado, a nós, todos os seres humanos. E esse legado é que faz ou realiza o próprio contraste entre dois seres. Porquê? Enquanto seres humanos, o que é que nós recebemos de Adão?
morte. Uma herança de morte e de condenação. Enquanto filhos adotivos de Deus, o que é que nós recebemos do segundo Adão, Cristo? Acesso à vida. Então, acesso à morte e acesso à vida são caminhos que nos estão disponíveis ou que nós somos obrigados a trilhar, mas que, obrigados, especialmente no caso da primeira condenação, e, portanto, quando Jesus interveio e passou pelo terreno em que Adão esteve, porque é aqui que, portanto, esta aproximação faz porque Jesus quis, porque Deus quis. Foi iniciativa de Deus. Portanto, o que é que aconteceu? Deus veio colocar-se em Jesus Cristo no terreno de Adão. Ok? Esse terreno significa colocar-se no espaço e nas circunstâncias em que Adão ele também viveu. Ou seja, estar na terra, ter tentação, com as mesmas condições, ter possibilidade de erro. E o que é que acontece? Podemos dizer que Cristo suportou todos os testes. Seguramente, talvez mais, não é talvez, é seguramente mais testes com implicações muito mais exigentes do que o próprio Adão. Desde logo porque ele veio à Terra e foi criado como ser humano, mas também porque o inimigo sabia que estava ali a possibilidade de salvação eterna, sabia que era o Filho de Deus vivo que ali estava, e, portanto, ele suportou todos esses testes, e, portanto, o que é que Cristo vai fazer? Redimir a falha e a queda que Adão tinha transmitido a todos os seres humanos, e por isso é que Jesus Cristo, o segundo Adão, para nós, vai ser aquilo que nós muitas vezes chamamos um substituto. Porquê? Porque ele substituiu uma natureza e uma condição que nós é que devíamos ter, que era o castigo por causa da herança que recebemos, mas como poderia ser dito eternamente que era injusta a herança de morte que nós recebemos, porque nós não tivemos culpa do pecado original, Jesus Cristo vem restabelecer justiça, se quisermos, no universo. Porquê? Porque nós agora temos possibilidade de vida e, portanto, essa possibilidade é-nos dada através de alguém que pagou já a condenação que nós tínhamos que pagar. Por isso, se nós pensarmos bem na história, na realidade do primeiro Adão e do segundo Adão, Cristo, nós vemos que o contraste é claro em todas as suas dimensões, em termos do legado que cada um deixa. Vamos dar alguns exemplos. Em Adão, o primeiro mais básico, ao qual eu já me referi. No primeiro Adão, nós temos um legado de morte. Em Jesus Cristo temos um legado de vida. Portanto, é morte e vida que estão em tensão, em contraste. Mas, entre Adão e Cristo, também temos um legado de desobediência versus um legado de obediência. Cristo foi perfeitamente obediente à vontade do Pai, enquanto Adão foi desobediente à vontade de Deus. Temos, portanto, como é evidente, em consequência disto, uma tensão ou um contraste total entre condenação garantida, através de Adão, e justificação garantida através de Cristo. E temos que dizer garantida, porque é isso que o apóstolo diz, porque é uma coisa que não depende do que nós fazemos. Por isso é que nos está garantida. Nós podemos não aceitá-la e não ter fé nela. Claro. Porque a justificação é pela fé. Temos mesmo o contraste entre pecado e justiça. Logo, qual é a conclusão? É muito simples. Jesus desfez tudo o que Adão fez. A herança terrível que nós recebemos da parte do primeiro Adão foi totalmente dissipada e destruída pelo segundo Adão. E isto é um dom de Deus. É motivo de graças para nós. Como é que nós podemos aplicar tudo isto na nossa vida, nos dias que vivemos? Talvez possamos fazer o seguinte exercício, pensar em alguma dádiva, algum dom, alguma coisa que nos tenham dado como presente e que tenha sido maravilhoso para nós. Se pensarmos nisso, podemos chegar a uma conclusão. Tal como uma prenda se aceita com alegria, com júbilo, e isso até nos ajuda a aprofundar a relação com aquele que nos ofereceu alguma coisa, então pense na dádiva maravilhosa que Deus lhe fez a si, a nós, através de Jesus Cristo, e o quanto isso não deve ajudar-nos, motivar-nos a uma relação profunda com Ele. Lembre-se de tudo aquilo que Jesus fez por si, no dia-a-dia, em cada momento, para que tudo isso possa ser útil na sua vida, na sua fé, e assim você tenha verdadeiro encontro com Jesus. Fique encontro marcado para a Escola Bíblica no nosso próximo episódio. Até lá, que Deus o possa abençoar.